Solicito o senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 20 de nove de 2010. Requerimento número 114 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilen. Indicação número 358 de 2010, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Indicação número 359 de 2010, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações números 360 e 361 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zaperini. Indicação número 362 de 2010, de autoria do vereador José Argente Filho. Indicações números 363 e 364, 365 e 366 de 2010, de autoria do vereador Salésio Lima. Projetos de decreto legislativo números PDL 076, 077, 078 e 079 de 2010, de autoria da mesa diretora. Criciúma, 17 de setembro de 2010. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 849 de 2010, de 31 de agosto de 2010, informamos que, por determinação do senhor prefeito municipal, estamos enviando a esta Casa Legislativa os dados estatísticos de acidentes de trânsito ocorridos no município de Criciúma nos anos de 2008 e 2009, sendo que estamos finalizando a atualização dos dados do primeiro semestre do ano de 2010, e tão logo estejam lançados os referidos dados, serão remetidos à Câmara Municipal. Outro sim, comunicamos que na data de 20 de nove de 2010 não será possível o comparecimento à sessão ordinária devido a compromissos anteriormente assumidos. No entanto, colocamos-nos à disposição para comparecer em outra data previamente agendada. Atenciosamente, diretor-presidente da STT, Mauro Sônego. Não cabe tudo aqui na mesa, né? Não. Questão de ordem do vereador. Presidente, a matéria da sessão passada, a indicação 357, ela está na sessão de hoje? 357 não está. Mas ela estava na sessão anterior que não teve? Então a matéria da sessão anterior, as indicações da sessão anterior, ela deveria entrar nessa sessão, não? Ah, sim. Deve entrar. Mas a mesa vai tomar providência e vai fazer constar para hoje ainda. Senhor presidente, em relação também ao requerimento 113 de 2010, da mesma forma que do vereador José Argente, também não consta na pauta de hoje, viu? Obrigado. Mas vai fazer, certeza, fazer da pauta de hoje. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Para o uso desse espaço, conforme o requerimento número 103/10, aprovado por unanimidade de autoria do vereador Antônio Manuel, os senhores Dr. Jorge Luiz Coque, delegado regional da Polícia, Major Sandro Miranda, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Almir Costa, representante do CONSEG Setor 5, Janice Nogueira, presidente do CONSEG Setor 7, Carlos Vandercy Pereira, presidente do CONSEG Setor 9, Claudina da Silva, presidente do CONSEG Setor 10, Caroline Paim Zanetti, representante da ASTEC, que discorrerão acerca de segurança pública do município de Criciúma. Desta forma, gostaria de convidar aqui adentro ao plenário. Do CONSEG, acho um representa o CONSEG aqui na mesa, né? Um representante do CIR.
Um dos representantes do Conseg faz parte aqui. Pode ser o Almir? Pode ser o Almir Costa? Com a palavra o autor do requerimento, Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, presto que nos acompanhem, demais pessoas que hoje estão a nós prestigiando o nosso trabalho. Quero aqui cumprimentar especialmente o Major Sandro Miranda, Dr. Jorge Cor, presidente do Conseg Almir Costa da Grande Próspera, a Janice Nogueira, Claudinei da Silva, Caroline da STC, a representante aqui. E falar, né, presidente, com referência a esse requerimento, uma das preocupações que nós, vereadores e a sociedade criciumense e região, passa por um momento difícil na nossa cidade. Hoje você abre as páginas dos jornais da nossa cidade e você hoje escuta a imprensa lida e falada. Todos os dias nós somos alvos de assalto em Criciúma e quando não assalto, alguns homicídios. Então, o que a gente fez? Entramos com esse requerimento com o objetivo de questionar e ver com a polícia, tanto a polícia militar quanto a civil, ver o que realmente vem ocorrendo, o porquê de tantos assaltos, se isso no passado não se via dessa maneira com tanta sequência. Até porque hoje os ladrões e os bandidos estão roubando, e não se está se tomando nenhuma medida, tipo assim, a pessoa chega e rouba, o que é que se pede? Para a pessoa ficar com calma, ser roubado, tranquilamente para não ser morto ou coisa parecida? Mas quem é que quer isso? As pessoas que estão sendo assaltadas são pessoas que trabalharam para adquirir ao longo das suas vidas, e de repente um vagabundo, um ladrão, chega lá na sua residência ou na sua loja e leva o que ele tanto batalhou para adquirir. E aí a nossa preocupação vem no seguinte sentido: a polícia é ágil para pegar os assaltantes, coisa parecida, ótimo. Nós parabenizamos, isso tem que ser feito mesmo. Mas o que é que está sendo feito para prevenir isso aí, para prevenir? Nós temos que ter um trabalho de prevenção para evitar esse tipo de ação na nossa cidade. E é isso o objetivo que nós entramos com requerimento para questionar o que pode ser feito e o que é que está ocorrendo, se é por falta de contingente, se é por falta de alguma administração que não está cobrando seriamente os trabalhos dos seus efetivos ou coisa parecida. É nesse sentido que nós queremos questionar e colaborar, no sentido de ajudar até tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para que a gente se coloque à disposição também no sentido de colaborar, de buscar alternativas para a gente resolver esse impasse que vem ocorrendo na nossa cidade. As pessoas do Conseg que eu pedi para se fazer presente, foi justamente dos bairros onde a gente nota que existe um certo movimento mais corriqueiro, de assaltos, de movimentos de drogas, de venda de drogas, enfim, uma série de coisas que vem ocorrendo. Então a gente pediu, não todos do Conseg, mas uma pequena parte mais dos bairros onde a gente entende que realmente tem que se tomar alguma medida com mais urgência. Então seria isso aí, senhor presidente.
e a gente, no decorrer de todo o trabalho, a gente vai fazer alguns questionamentos. Nós vamos agora, antes de ouvir os nossos convidados, acho que esse tem o Sargento Miranda, o Tenente Coronel Miranda tem uma apresentação a fazer. Com a palavra. Bom, eu quero cumprimentar inicialmente o presidente dessa Casa Legislativa, estendendo meus cumprimentos aos demais vereadores, delegado regional, delegado Jorge Có, senhor Almir da Silva Costa, representando aqui os consegues da cidade de Criciúma, meu amigo Toninho da Embralite, lá da próxima. Enfim, eu quero fazer aqui rapidamente, eu sei que o tempo é curto, uma rápida apresentação do que é o 9º Batalhão de Polícia Militar, as atividades que nós exercemos hoje. Eu hoje comando o batalhão da Polícia Militar há praticamente 5 meses, na ausência do Tenente Coronel Gilmar Mônico, que está em Florianópolis, fazendo um curso de aperfeiçoamento. Eu vou passar rapidamente, né, alguns tópicos que eu acho que é interessante nós trazermos até o conhecimento de vocês. E, em seguida, da minha parte, estou à disposição para perguntas. Então, essa é a função do batalhão, que é um órgão de execução da Polícia Militar de Santa Catarina, responsável por coordenar, em nível estratégico operacional, as ações de polícia ostensiva para a preservação da ordem pública nas cidades de Criciúma, Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso. Essas 5 cidades, então, fazem parte da jurisdição do 9º Batalhão de Polícia Militar. 5 municípios, a população, a área de abrangência, os 5 municípios, a área territorial. O efetivo do batalhão, em Criciúma temos 260 policiais, desde o comandante até o soldado, digamos assim, mais novo. Esse é todo o contingente que nós temos em Criciúma hoje. Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, na sequência. Esse aqui é um gráfico comparativo de homicídios de 2006 a 2010. Nós estamos com esse ano, até metade do ano, né, primeiro semestre. Nós estamos com 13 homicídios. Gostaria da ajuda do colega aqui, se eu estiver equivocado. 15, então, né? Então estamos defasados, não são mais 13, são 15, né? Já empatou ali com 2009, em termos de homicídio. Há que se destacar nessa questão dos homicídios que a grande maioria no setor 9, a Grande Santa Luzia, tá? Bairro Imperatriz, enfim, aquela região ali, Vila Manaus, tal. Ali nós estamos com pelo menos 9 ou 10 homicídios naquela região, se eu não me engano. Né? A maioria das apreensões de armas são naquela região. E aquela região é digamos assim, onde nós focamos as nossas operações no sentido de fazer baixar, no sentido de fazer diminuir gradativamente, lenta e gradativamente, as questões principalmente de homicídio, assalto, furto, enfim. Isso aqui é um comparativo a nível estadual, né, que o senhor deve ser ali a 12ª, 11ª, se eu não me engano. Agora já passou a 15, então fica logo atrás de Lages ali, né? Em número de homicídios. Então nós podemos observar ali que Florianópolis, Joinville e mesmo Itajaí, que eu acho que deve ter uma população menor que Criciúma, Palhoça, Balneário e Camboriú estão na frente de Criciúma, né? A questão do homicídio, ela é um marcador, digamos assim, né? É uma referência junto à ONU para estabelecer se um país, ou uma cidade, ou um estado, enfim, uma região, é mais violenta que a outra, né? Então
Então, esse é um marcador importante, a questão do homicídio. Os processos de policiamento, nós temos policiamento a pé, motorizado, trânsito, cavalaria e assim vai. Eu quero destacar ali o policiamento de guarda de preso, né, e guarda penitenciária, presídio, sem internamento provisório, que são modalidades de policiamento que eles acabam drenando muito o nosso efetivo, né? Só para vocês terem uma ideia, parando um pouquinho aqui nessa lâmina, só o sistema prisional em Criciúma consome mais de 80 policiais nossos, entre presídio, penitenciário e CIP. Além das guardas de preso nos hospitais, que por enquanto ainda é de competência da Polícia Militar. Aqui nós temos algumas diretrizes, né, que é a proximidade com o cidadão. Nós estamos tentando cada vez mais, isso a Polícia Militar persegue dia a dia, com dificuldade, mas persegue. A proatividade do policial, que hoje nós trabalhamos num sistema mais reativo do que proativo. O que é reatividade? Reatividade é quando você toca o telefone, quando você liga para o 190, a Polícia Militar vai atender. Essa é uma reatividade. Primeiro o crime acontece, depois a polícia vai agir. A proatividade seria, então, o policiamento preventivo, ou seja, se antecipando ao crime. Modalidade, ou seja, a estratégia, que hoje nós temos dificuldade na sua consecução em razão da falta de efetivo, que parece que se tornou um problema crônico, né? Não só em Criciúma, mas no estado inteiro. A se orientar as causas dos problemas de segurança, formação de parcerias, Prefeitura Municipal, as operações integradas que nós temos feito com a Polícia Civil, até por determinação da Secretaria de Segurança Pública. Quinzenalmente fizemos operações integradas. A última foi Operação Ferro Velho, né, e Operação Barreira. Estamos sempre reunidos, né, doutor Jorge? E o senhor aí de 15 dias para que a gente cumpra as determinações. Até porque Florianópolis vem acompanhando com bastante atenção as cidades de destaque do estado, que têm um índice maior de criminalidade. Projeto de policiamento comunitário. A cidade de Criciúma está setorizada em 10 áreas, né? 10 setores. Cada setor era para funcionar, eu digo era porque não está funcionando a contento, tá, ok? E eu vi hoje disposto aqui a não esconder nada de ninguém e falar e ser o mais franco possível com relação ao que vem ocorrendo na cidade de Criciúma. Então, isso é um projeto de polícia comunitária, né, que cada setor daquele teria um determinado grupo de policiais que não sofreria solução de continuidade, ou seja, em cada setor desse seriam sempre os mesmos policiais, de preferência aquele que mora no bairro e tal. Quem da plateia principalmente participa de polícia comunitária sabe o que eu estou dizendo. Mas infelizmente, volto a bater na tecla da falta de efetivo, nós não estamos conseguindo que de fato ocorra essa, que a gente leve a cabo essa questão da polícia comunitária, que é um grande projeto, mas infelizmente pelas condições principalmente de recursos humanos na polícia militar nós temos dificuldade, né? Estamos a duras penas tentando manter uma situação reativa, ou seja, um policiamento diário, né? Quem dirá a gente fazer polícia comunitária? Realmente estamos com bastante dificuldade. Isso aqui é algumas modalidades de crimes que, né, comparando o primeiro semestre de 2009 com o segundo semestre de 2010, temos ali a ameaça, subiu um pouquinho, temos aqui, eu não estou enxergando direito ali a cara do meio, aquela coluna mais alta, perturbação do sossego alheio, mas não chega a ser assim tão...
alguns índices subiram, né? Ver se eu visualizo melhor por aqui. Furto de veículo, nós tivemos um aumento. Tivemos um aumento também de posse de entorpecente, apreensão de drogas. Basicamente isso, né? Aquelas modalidades de crime que vem realmente sendo motivo de reclamação constante da comunidade. Então nós reconhecemos aqui no gráfico que tivemos um incremento desses crimes. Eu destaco aqui o setor 9, porque o setor 9 é um trabalho que está sendo feito, né, Boa Vista, São Francisco, Paraíso, Santa Augusta e Tereza Cristina, até porque é nessa parte da cidade onde, como eu já falei anteriormente, foram registrados até agora os maiores índices principalmente de homicídio, apreensão de tráfico de droga, o uso de tráfico de drogas e apreensão de armas. Então, estamos focados nesse setor 9 aqui, né? Um trabalho que eu já vou apresentar. Um trabalho, uma ideia, né? Já não minha, mas já de há uns 2 anos atrás, que vem se tentando implementar aos poucos. Né? Essa é a área do setor 9, conhecido como Baixadinha. Se tiver alguém da Baixadinha aqui, não estou querendo aqui, não é uma expressão pejorativa, né, mas é assim conhecida, daquela região do bairro Paraíso, Tereza Cristina, enfim. Ela é uma área de ocupação desordenada, né? Ali passa o trilho, enfim, tem toda aquela parte das casas que foram colocadas sem controle nenhum do poder público, as margens do trilho principalmente. É uma região de difícil operação por parte da polícia, por ser um emaranhado de barracos, onde se proliferam, né, tudo quanto é tipo de crime, né? Principalmente homicídio, né, como eu falei, naquela região ali sinalizada no mapa, ocorrendo a maioria dos homicídios em Criciúma, apreensão de armas, e é muito comum ali o tráfico e o uso de entorpecente. Aqui demonstra ali a parte, né, de ocupação desordenada, a parte amarela, a parte vermelha, né, ali o trilho, a margem do trilho, né, uma grande extensão do trilho, desde a Avenida Centenário, ali a partir do bairro Pinheirinho. Então isso aqui é uma área crítica da cidade que tem nos incomodado muito ali, né? E de muitas coisas de difícil solução. Até porque, minha gente, eu vou mostrar mais adiante, que a polícia é um ente que deve se preocupar com a questão da Baixadinha. Eu sei que a cidade, todos os bairros da cidade, em maior ou menor grau, eles têm problema relacionado à criminalidade. Mas nós destacamos o setor 9 por ser o mais problemático, por ter sido escolhido para o programa que eu vou mostrar mais à frente um pouquinho, né? Eu quero enfatizar aqui que só a polícia, e aí então o delegado, nosso delegado Jorge Coque me permita, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil, é apenas uma parte da solução, né? Eu costumo dizer, por onde eu falo por aí, né, que a polícia ela não cria bandido, né? Ela não cria bandido. Quando o adolescente ele chega a ter o primeiro contato com a polícia, ou seja, ele é preso a primeira vez, ele já está praticamente enterrado nas drogas, ele provavelmente já cometeu vários crimes anteriores até o primeiro contato. Então a polícia militar não tem como entrar na casa de ninguém e com um aparelho qualquer identificar que uma criança de 2 ou 3 anos vai ser um futuro marginal, resgatar, né, pegar aquela criança e isolar em um determinado local, tutelar aquela criança, dizendo que aquela criança vai ser um futuro marginal. Então não temos como, né? Eu trabalhei 2 anos como
assessor militar do secretário de Segurança do Estado, e ele costumava dizer, pelo Estado afora, onde existiam as audiências públicas, cobrando a mesma coisa que está sendo cobrado hoje aqui. Né, policiamento, tal, o índice de criminalidade aumentando, enfim. O que a polícia faz hoje, o delegado Jorge Cora de concordar comigo, que a polícia militar hoje enxuga o chão com a torneira aberta. Né? Por quê? Porque a polícia militar, ou a polícia como um todo, ela não é responsável em dar emprego, escola, ela não é responsável pela desagregação familiar, ela não fabrica bandido. Então, precisa que o poder público ele se envolva mais nessa questão. Né? Qual é a questão? A questão da moradia, da escola, da educação, né, do emprego, do acesso ao emprego, do acesso à saúde, enfim. Né? É essa situação que a gente vê muito claramente nesse setor 9. Lá para o setor 9, índice de analfabetismo, para vocês terem uma ideia. Nós temos no setor 9, 14,4% das pessoas que lá residem no setor 9, naqueles bairros ali que eu já mostrei, nós temos 14% de analfabetos. E temos 48% de pessoas que não completaram o ensino fundamental. Isso aí são dados importantes, né, que direcionam o nosso raciocínio no sentido de que, mais uma vez, só a questão de polícia, só a atuação da polícia, de forma alguma vai resolver o problema desses locais. Também no setor 9, aqueles 5 bairros que eu citei, 20% das pessoas ganham até um salário mínimo. E 63% de 1 a 3 salário mínimo. A maioria dessas pessoas com emprego, com atividade informal, catador de papelão, tal, e assim vai, né? Também no setor 9, o que é que existe? Eu não sei se o vereador Pastor Gerves se encontra no plenário. Não se encontra. Ele faz parte aqui desse primeiro. Lá está sendo feito um trabalho chamado de como foi montado um comitê gestor com a educação e saúde, assistência social, ambiente e segurança pública. O pastor Gerves, inclusive, vocês podem perceber nessa primeira parte aqui, ó, educação e saúde, ele faz parte, né? Um trabalho no sentido de propiciar exatamente aquilo que eu falei, né? A questão da educação e saúde, a questão da assistência social, então envolve todas aquelas pessoas que estão relacionadas ali, ó. A questão de ambientes, a rede ferroviária federal, é a Tereza Cristina, né? Ferrovia Tereza Cristina, ela fez um trabalho agora de limpeza das margens do trilho ali e tal, se tornou até um pouco melhor, até para a polícia circular naquela região, né? E a questão da segurança pública, que é o que a polícia militar e a polícia civil vem fazendo, né? Eu posso dizer aqui, posso garantir para vocês que 70% das operações que têm sido feitas de 2 ou 3 meses para cá é naquela região, porque concentra exatamente o maior índice de criminalidade na cidade. E que nós entendemos que a criminalidade, quanto mais cresce lá, mais reflete também nos bairros circunvizinhos e também no centro da cidade de Criciúma, onde nós temos a maior concentração da população, eu entendo, e de um setor que reclama muito a efetividade da polícia militar e civil, que são os lojistas. A polícia militar e a polícia civil tem prendido muita gente e se constata na verdade que são pessoas, mais uma vez me desculpe se tiver alguém dessa região aqui, não é discriminação, mas grande parte dessas pessoas são dessa região, por isso o trabalho focado nessa região. Nós entendemos que com um trabalho desse, pelo menos teoricamente, se entende que vai diminuir
gradativamente o índice de criminalidade. E diminuindo lá, diminui também nos outros setores da cidade, principalmente no centro de Criciúma, que infelizmente concentra o maior índice, o maior percentual, né, na nossa estatística de furtos e principalmente furtos e arrombamentos, né? Feito por pessoas, na grande maioria adolescentes, né, que nós temos a polícia e a própria justiça tem uma dificuldade muito grande na penalização dessas pessoas, mas que praticam esse tipo de crime, principalmente aqui no centro da cidade, como eu falei, concentra maior índice, né, a pé, de bicicleta, no máximo de moto. Ou seja, até hoje eu não tenho conhecimento de alguma pessoa, de algum cidadão criciumense que tenha sido morto no sinaleiro no assalto, ou coisa parecida, né? Então são crimes que incomodam, sim, incomodam, com certeza absoluta incomodam, né? Mas, se nós formos ver a gênese dessa criminalidade, nós vamos perceber que vem de pessoas humildes, normalmente adolescentes e, enfim, tudo isso impulsionado, tudo isso tendo como mola propulsora a droga. Eu tenho certeza absoluta que mais de 90% de todos os crimes que ocorrem, não só em Criciúma, mas no estado e no país, esses crimes gravitam em torno da droga. Por isso que é um problema. Se nós não resolvermos o problema, se o poder público, as forças vivas da sociedade, enfim, não se mobilizarem, não se movimentarem para resolver essas questões, né, já que eu entendo que todos têm que se unir, que se abraçar, se irmanar, na solução aí da questão da educação, saúde, assistência social, ambiente, segurança pública. Se não houver uma parceria, uma união de forças, né, nós, só a Polícia Militar e a Polícia Civil, não vão conseguir fazer com que a gente tenha, digamos assim, ou baixar o índice de criminalidade até um patamar aceitável. Então, a gente conclama no final, aqui tem uma última lâmina. Aqui descreve, né, cada eixo daquilo ali, o que deve ser feito, né? Passar bem rapidamente, porque eu acho que eu estou me estendendo muito aqui. Por último aqui, eu conclamo aos vereadores, né, a criação de uma lei para incentivar empresários de Criciúma a elaborar e executar ações que ampliem a oferta de vagas para os trabalhadores desempregados que moram no setor 9. Promover campanhas que possam contar com a participação dos moradores da região, auxiliar no processo de mobilização. Eu quero tomar mais alguns segundinhos aqui, bem rapidamente, só para citar, doutor Jorge, uma situação que eu verifiquei lá nesse setor 9. Nós fizemos uma operação cerco, assim chamada, que nós empregamos lá em torno de 50, 60 policiais, durante o dia, com a finalidade de apreensão de motocicletas, droga, armas, enfim. Eu, como comandante, eu estive naquela ocasião, 3 horas da tarde, ali naquela rua onde fica o bar do Flamenguinho, do Vasco e tal. Ali tinha uma barreira policial. Eu parei a minha viatura, eu passei a perceber ali a movimentação, veículos sendo abordados pela Polícia Militar, etc. Eu contei, o proprietário do bar Flamenguinho chegou a fechar o estabelecimento, aí tem uma varanda que se estende para frente. Eu comecei a contar, eu contei mais de 40, doutor Jorge, mais de 40, vereador Edinho, mais de 40 masculinos que aparentavam ter entre 15 e 17, 18 anos. 3 horas da tarde numa quinta-feira, mais de 40. Então alguma coisa de errado tem, né? Alguma coisa de errado tem. Não estavam estudando, não estavam trabalhando. Estavam fazendo o quê? Então, eu deixo como recado, para acabar minha fala, já me estendi demais,
Aqui um pensamento aqui, né, do escritor e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, deve ser isso. Então, agradeço os senhores vereadores, a plateia, ao senhor presidente a oportunidade de estarmos aqui tentando esclarecer alguma coisa, no meu caso, por parte da Polícia Militar. Muito obrigado. Com a palavra o nosso delegado Jorge Costa. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente. A Polícia Civil, ela tem a delegacia regional na Rua João Pessoa, onde ela faz todo o trabalho burocrático, emite carteira de motorista, carteira de identidade e a documentação de veículo. Nós temos a central de polícia, onde trabalham 4 delegados, 3 escrivães e 11 investigadores. E a central de polícia é responsável por toda a investigação, por todos os crimes que ocorrem na cidade. A Polícia Civil tem que destacar que ela é uma polícia investigativa e judiciário. Dentro do papel constitucional, a Polícia Civil ela só entra em ação no momento que ocorreu o crime. A Polícia Preventiva, em tese, Polícia Militar, preventiva ou ostensiva. Quando a Polícia Militar, que faz o papel preventivo ou ostensivo fardado na rua, não consegue conter o crime, ou a própria proatividade da comunidade não conteve o crime, a Polícia Civil vai entrar em ação na investigação e na confecção do inquérito policial. E aí a nossa central de polícia, desde setembro de 2005, eu posso afirmar para vocês que é talvez a melhor central de Santa Catarina, onde temos 4 delegados, 3 escrivães e apenas 11 investigadores para fazer todo o processo de investigação de Criciúma. Esse ano, 15 homicídios e outra grande satisfação nossa da central de polícia, que ela talvez tenha o maior número de resolutividade. Quase que 90% dos homicídios nesses últimos 5 anos, todos, com raríssimas exceções, foram descobertos e os autores foram para a cadeia. Então uma satisfação nossa é que não tem aquela impunidade de matar alguém e alguém não ser descoberto e está aí hoje por prender. Mais de 90% de todos aqueles que assassinaram alguém, em determinado momento foram presos, em determinado momento o judiciário teve que soltá-los e depois foram condenados. Isso é uma satisfação também. Temos o primeiro DP na Próspera e o segundo DP no bairro Pinheirinho, aonde faz o boletim de ocorrência, aonde os 2 delegados atendem a população para a confecção do inquérito policial. Se nós analisarmos números, na verdade a gente trabalha com números, mas cada ano vem diminuindo o número, por mais incrível que pareça. Assusta esses assaltos ultimamente, o Toninho, vereador, o Toninho tem preocupado? Tem. Nós temos em média um assalto por dia. Se pegarmos todos os meses do ano, vai dar um assalto por dia. Assalto que realmente incomoda a comunidade, incomoda mercearia, farmácia, o transeunte. Mas se nós pegarmos os números, por exemplo, homicídio 15 em Criciúma. O ano passado teve 18, o ano anterior 21 e o outro teve 14 ou 15. É um número razoável, é um número que a ONU prevê 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nós estamos com 15, 7,5. Tomara que chegue até o final do ano nesse número. Mas se desses 15 houveram homicídios aqui em Criciúma, 7, 8 foi, infelizmente, problema de droga. 4, 5, passional. Marido mata a mulher, o filho talvez matando o pai, isso também ocorre muito. Não tem o crime da violência, infelizmente ou felizmente, contra a comunidade. De um bandido assaltar e matar. Graças a Deus, de todos esses assaltos que nós tivemos até hoje, esse ano nós não tivemos latrocínio, tivemos ano passado. Um latrocínio apenas, que o cara foi assaltar, o dono de uma lan house se defendeu e acabou morrendo. Então esses são assim. Outra coisa que a gente percebe é que nós focamos muito a violência no homicídio. Poxa, 15 homicídio. Mas 7, 8 aí são pessoas realmente que já tinham passagem na polícia. Nós esse ano temos 62 mortes por acidente de trânsito. No ano passado nós tivemos 86 mortes por acidente de trânsito. E aí esse realmente poderia ser focado, muitas vezes a própria imprensa ou nós, enquanto cidadão, para se preocupar com esses que morrem no trânsito. Esses que morrem no trânsito são pai, mãe, filho, avó, pessoas que estão trabalhando, pessoas ativas da comunidade. E muitas vezes, esse final de semana morreu 17 em Santa Catarina, é mais um número. Mas a violência, se eu colocar para vocês, ela está hoje nessa morte violenta do trânsito. Claro que nós temos que cuidar, que a polícia vai fazer cada vez mais o seu papel. Mas então quero colocar para vocês que realmente o que tem incomodado nós são esses assaltos que realmente no dia a dia incomodam. Mas se eu posso colocar para vocês com tranquilidade, ainda são números bons em todo em relação a outros municípios igual o nosso.
Itajaí tem 185 mil habitantes, Criciúma tem 185. Lá tem 30 homicídios, dos quais 25, 26 estão por descobrir. E nós, desses 15 aqui, nós devemos ter 1 ou 2 autoria ainda não descoberto, mas que está prestes a, daqui a pouco, acontecer. Aquele assalto na casa do Angeloni, que repercutiu em todo o estado, que ele está concluído, pedido a prisão preventiva do elemento, deve sair essa semana, é um assalto também que vai sair da nossa mente porque deixou sequelas. E não é só o do Angeloni, não. Vocês me perguntaram, mas a polícia trabalha contra todos, aquele caso da Kenneth, aquela menina que foi estuprada e depois morta, e durante 60 dias a imprensa cobrou do delegado Vitor, da central de polícia, que se fosse gente rica a polícia já tinha descoberto. Mentira! A polícia trabalhou 60 dias em cima daquele caso. Está aqui o Arilson, está aqui o Almir, não deixa de desmentir. Mas a imprensa lá de Florianópolis ligava para cá, vou mandar o DEC, queremos o DEC. Vocês querem? Não, não queremos. A nossa central é melhor, é igual o DEC. Mas só que muitas vezes a imprensa, não criticando o papel da imprensa, mas a imprensa de Florianópolis dizia assim, mas que eu era uma menina pobre, vocês não estão trabalhando. Estamos. Aí teve um outro dia, alguém me perguntou, mas a casa do Antenor Angeloni foi assaltada, a polícia está toda ela trabalhando porque ele é rico. Não. Faz 60 dias, 30, 40 dias que a casa dele foi assaltada, a polícia está trabalhando, e não adianta nós sair por aí caçar qualquer um, botar na cadeia inocentemente. Ou tu vai fazer a investigação, tu vai identificar o autor e vai colocar na cadeia com certeza. Porque no momento que for para a cadeia com certeza, ele não sai mais. E aí nós temos juízes aqui que têm caneteado. Vocês podem pegar no jornal 15 anos, 20 anos de prisão por tráfico, por homicídio. Então quero colocar para vocês, realmente a preocupação de vocês, ela se faz, de nossa parte também concordo, nós não fabricamos bandido, nós somos uma peça desse processo de segurança pública, mas temos sim a nossa responsabilidade. Polícia na rua da Polícia Militar, mas também vocês veem um dado, 280 homens, 80 estão no presídio, fazendo guarda do presídio. Aí não sobra um para vir para a rua. Isso é complicado. Esse é o processo, é o esquema hoje que o Estado, que a Secretaria de Segurança coloca para nós. Nós temos hoje aqui em Criciúma 80 policiais civis, dos quais 22, 23 na Central, que é a única polícia civil que trabalha na investigação do crime. Os demais são processo burocrático, instaurar inquérito, terminar o inquérito e mandar para o judiciário. E eu tenho 12 policiais ali na delegacia regional e 30 contratados, que deveria ser 40 policiais trabalhando lá. Mas só quero colocar, nós temos 80 policiais civis em Criciúma. É pouco, é? Eu lembro que o Ronaldo Benedetti era secretário de Segurança Pública, e quando eu ia de reunião do delegado regional, ele dizia assim, mas lá em Criciúma o Ronaldo manda tudo para lá, Criciúma é uma cidade feliz, Criciúma ganha viatura, Criciúma ganha polícia. Essa era a visão que se tinha. E na verdade não é assim. O Estado é carente de policiais, em que pese ter colocado só nós, a Polícia Civil, vieram mais de 1000 nos últimos tempos. Mas não damos conta de repor aqueles que são aposentados. Eu ficarei por aqui para depois responder perguntas. Obrigado. Senhores e senhoras, está fora do ar? Alô? Senhores e senhoras, boa noite. Um prazer estar aqui junto nessa casa, que realmente daqui que tem que sair os fundamentos necessários para ser resolvido esses pontos negativos da nossa cidade, que nós não podemos aceitar dormir feliz e acordar triste com as notícias do dia a dia de jornal, televisão e rádio televisivo. É de certo e tal, né? Eu, em nome do presidente do CONSEG, o Silva de Bem, por sinal, do bem até que é importante. Ele não pôde estar presente e me indicou para mim fazer o trabalho em nome dele. E eu quero dizer o seguinte, que eu estou aqui há 10 anos em Criciúma e sou uma pessoa dedicada a todas as movimentações que se diz trabalho, como representante comercial, e hoje trabalho no município, como funcionário municipal. E eu levanto às 15 para as 7 da noite, da manhã todo dia, e percorro a cidade mais ou menos 130 a 150 quilômetros diários. E tem uma análise e tem um mapa da cidade na minha cabeça, por eu fazer 30 colégios e 10 entidades todo dia no trabalho de servir aquilo que é o propósito, que é dentro do setor da educação de Criciúma, que eu faço parte do time da educação. Agora, o que não podemos aceitar é que, se a Polícia Militar não tem contingente, a Polícia Civil não pode dar o suporte legal, que a Câmara, através do seu legislativo, nossos vereadores, por sinal, estão aí prontos para trabalhar, e com garra e coragem,
que cria, junto ao governo municipal e executivo, aumenta o contingente a polícia municipal. Porque hoje nós temos 15 mil alunos em escolas municipais aí, que você não vê ninguém tomar uma providência de fiscalizar, olhar, verificar. Só vai ver quando tem os problemas acontecidos. Então isso que eu quero dizer assim, que eu sou pai de família, com 3 mocinhas, a mais velha tem 12 e a menor tem 6, é que se a gente não está no dia a dia vendo a situação das escolas, não tem nenhuma sustentação na parte que se diz resposta da comunidade pública. Então eu pediria que, através do seu presidente e os vereadores, que procurassem trabalhar em cima dessa meta. Já que não temos suporte para diminuir o índice de violência na cidade, que crie um mecanismo rápido e ponha as pessoas para trabalhar. Não seria um lógico, o delegado? Não seria uma coisa lógica? Ter um apoio? Porque eu me criei em São Paulo e foi 100% quando surgiu a polícia municipal. Não precisa ser um monte. Digamos aqui que Criciúma conduz 187 mil habitantes, que seja para cada escola, 30 escolas, 30 mil alunos, que seja para cada 1.000 alunos um policial da polícia pública. Agora o que a gente não pode aceitar é que fica todo dia é só problema. Então isso são as coisas que eu no dia a dia realmente eu estou decepcionado. Mas para isso tem a solução. Se unir o legislativo, o executivo e buscar, se não tiver, buscar recursos junto aos empresários, que eles são as fontes interessadas. Porque tanto a civil como a militar, a meta é proteger a sociedade. Mas hoje o maior interessado é o farmacêutico, é o dono de barzinho, a rede de mercado. E faça o governo municipal diminuir as despesas em IPI, ICM, alguma coisa, para fazer fundo. Tem que existir fundo para a coisa andar. Então eu, como morador da Grande Próxima, representante o seu Silvio, eu acompanho dado a dado, jornal e tudo, e acho que já chegou, já deu no limite. Já está no limite. Nós estamos estagnados. Nós estamos, na verdade, a segurança de Criciúma está na UTI. Se tirar a UTI é capaz de... A gente, pai de família aí, não pode sair depois das 10. Fora as indecências que tem, o cartão postal da nossa cidade, hoje virou um negócio ridículo, sabe que minhas crianças, elas falam, pai, o que é aquilo? Eu tenho vergonha de dizer. É um negócio que não é imaginável, o que as crianças pensam, apesar que rádio e a televisão já mostra muito. Mas você vê o físico das pessoas na entrada principal da nossa cidade, é um absurdo. Eu acho que nós, como moradores de Criciúma, que gostam dessa cidade, que tem no coração o direito de pensar, de viver e de seguir na frente, eu acho que o próprio sistema tem que fazer alguma coisa. Estou certo, o presidente? Muito obrigado e fiz minha parte. Pela ordem, vereador Antônio Manuel. Nós temos 15 minutos. Depois tem o Toninho, Douglas, o Limo, o Jair. Se chegar, dá tempo aí. Senhor presidente, eu só queria questionar o Major Miranda e o delegado Jorge Cor. Eu fiquei satisfeito com a exposição e realmente chegou naquilo que eu imaginava, a falta de efetivo. O que é que nós podemos fazer? Sugerir alguma coisa no sentido de que, como buscar a normalização do efetivo correto para atuar dentro da nossa cidade ou região, atendendo a necessidade real da nossa região e cidade. Essa seria uma pergunta. Segundo, Itajaí ele tem um índice maior, o delegado Jorge Cláudio, em função de ser uma cidade portuária. Ali realmente é uma cidade que chega clandestina de todo
todo mundo do país, e realmente ali transcorre muitos tráficos de droga, contrabandos, e a gente sabe que lá realmente, em função de ser uma cidade portuária, realmente tem que ocorrer esse tipo de coisa. Há vagas para o pessoal do lote 9, Major Miranda. Acho que é uma preocupação de todos, né? Eu acho que eu vejo assim, ó, placas em muitas empresas solicitando mão de obras. Não quer dizer que aquelas pessoas lá teriam oportunidade, em função da qualificação, talvez para a função que deveria se exercer, mas a construção civil a gente vê constantemente pedindo mão de obras e essas pessoas não querem. Isto, palavras dos donos das construção civil, principalmente do Fontana, que diz constantemente que eles não querem trabalhar. Então, é uma maneira, talvez, que eles conseguiram ganhar a vida de uma forma mais tranquila, mais fácil, e não querem. Então, eu me preocupo com isso. E com referência ao preventivo, até entrei com uma indicação agora para essa sessão de hoje. Lá na Grande Próspera, na Praça da Chaminé, eu vi lá, constatei com meus olhos, uma juventude lá no escuro, fumando maconha, que é uma coisa de louco. E já faz algum tempo. Eu entrei com pedido para iluminação, porque o município tem que se preocupar também, através do executivo, e de que ter que iluminar os locais onde realmente tem um aglomerado, um ajuntamento de pessoas que vão com esse objetivo. Entrei com a indicação, inclusive, porque constatei e vi, e nós temos que ter os nossos olhos críticos. Nós temos que, onde nós enxergarmos aquilo que nós entendemos que não é correto, também comunicar a vocês, informar, é uma obrigação nossa. Então, eu estou fazendo a minha parte e fico satisfeito com a exposição de vocês e agradeço pela vinda também de vocês para prestar esclarecimento, não só a nós vereadores, mas a toda a sociedade criciumense e região. Excelência, senhor presidente. Vereador Douglas Matos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o Dr. Jorge Koch, delegado regional, o tenente coronel Miranda, o Almir, aqui representando as comunidades. Queria cumprimentar aqui também e fazer referência à presença do Arilson, presidente das POC, do Almir, nós chamamos do Almir de ML, né, Almir? Assim que nós que conhecemos. E a todos os demais presentes. Senhor presidente, eu tenho, senhoras e senhores, eu tenho conversado, doutor Jorge, sobre esse assunto, uma experiência nova para mim, pelos últimos 15 dias, demoradamente, nós estamos em campanha eleitoral, todo mundo sabemos disso. Eu nunca conversei tanto sobre esse assunto com essa comunidade criciúma como nos últimos dias. Tenho tido o cuidado de ouvir, Cabral, a opinião das pessoas simples, humildes, lá das comunidades, dos bairros mais distantes um do outro. Eu, no final, vou fazer uma pergunta, mas eu só quero fazer um breve comentário, porque eu quero falar rápido para os colegas poderem falar. Eu concordo, tenente coronel Miranda, com o grau, gênero, número e modo que o senhor fala. O problema de segurança não é apenas um problema de polícia, é muito mais que isso. O problema é a ausência do Estado. Nas comunidades carentes, a ausência do Estado para outras políticas sociais, isso é óbvio. Tem um programa do governo federal chamado Segundo Tempo, não sei se todos aqui sabem, que oferece lanche, roupa, material esportivo à vontade, e as universidades entram com um professor de educação física e 2 estagiários. Criciúma tem 4 núcleos, poderia ter 50. É só procurar no Ministério. Santa Catarina tem 250, municípios aqui de Sara tem 11. Para criança de 7 a 14 anos, para tirar do foco, para tirar a cabecinha. Vai estar o professor da Unesc, Cabral, ele vai para a aula de manhã, porque é segundo tempo, o primeiro é o da aula. Ele vai para a aula, depois vai para o segundo tempo, e é devolvido para a mãe praticamente na hora que eles estão chegando do serviço. É isso. Tirar da rua. Deixar de perambular, porque uma criança de 7 a 14 anos, numa situação, num bairro desse, é vítima completamente. Praticamente não tem saída. Não é? E a solução, olha, eu sou advogado em Criciúma há 23 anos,
Eu não sei os números de cor, também acho que os colegas ali da mesa não sabem das autoridades, porque também não estão em cima certamente há menos tempo. Não sei se é o caso, mas acho que é. Mas nós devíamos ter, Cabral, 23 anos atrás, uns 300, 400, 500, acho que nem sei se tanto, no presídio de Santa Augusta. Hoje nós temos a penitenciária, temos o presídio de Santa Augusta, tem um contingente de mandado para cumprir, e isso, por si só, não gera segurança. É claro, eu sei do esforço, da necessidade de fazer esse papel. É óbvio que tem que fazer, evidente, eu não estou dizendo que não seja o caso. Mas da insuficiência de tratar esse assunto desse jeito. Não é? Eu hoje estive, Toninho, numa fábrica. Presta atenção, por favor. Estive numa fábrica, falei com o dono da fábrica, uma indústria têxtil. Ele está precisando de 15 pessoas, não acha no mercado de trabalho. Com mão de obra qualificada da indústria têxtil, não acha. Não tem no mercado. Eu perguntei, mas essa é a realidade de todo o setor. E aliás, o Brasil inteiro está assim. Né? Fontana também fala sobre isso. Ele disse que se 15 pessoas entrassem, se tivesse 15 pessoas para admitir na fábrica, para contratar, mais 18 ou 19 empregos indiretos seriam criados na hora. E não tem. E nós temos ali essas comunidades todas completamente sem qualificação. É evidente, está aí a saída, gente. Tirar o foco da criança, qualificar esse povo. A indústria tem vagas sobrando na cidade. Na verdade, tem que ter soluções inteligentes. É o que está faltando. O poder público, com todo respeito, né, vocês não são governantes, vocês são apenas funcionários públicos, então eu não estou falando diretamente para vocês, não. Mas os governantes têm que mudar o foco do comum, do tradicional. Isso não está resolvendo. É essa questão que sempre tem que ser tratada. E acho, só para concluir, Zé, que essa questão de uma clínica de drogas em Criciúma, a comunidade vai exigir. Está entrando na hora do dia. Não é possível mais. Eu sei que é muito caro, todos nós sabemos. Mas não pode mais não ter uma clínica de atendimento às pessoas viciadas com atendimento pelo SUS, ou sei lá, pelo órgão público. Esse é um assunto que não vai levar tempo em Criciúma, pode ter certeza. As pessoas só falam nisso. Tá certo? Isso é elementar. Né? Tudo bem, mas assim, pô, mas é muita gente viciada, mas bom, aí vai fazer um sistema seletivo, né, atacar os casos mais graves. Nós assistimos aqui o delegado, trouxe aqui doutor Ayrton, há poucos dias atrás, doutor Ayrton, aqui uma cena gravada pela Polícia Civil de uma situação, pelo amor de Deus, só vendo o que é uma pessoa viciada no limite. Então, claro, não vai aprender todos, mas tem que fazer um sistema de classificação, de seleção dos casos mais graves. É um desespero em certas situações. Obrigado. Aí a minha pergunta, desculpa, porque preciso saber mesmo por necessidade. Se alguém sabe informar qual é a soma do número de detentos entre o presídio Santa Augusta e a penitenciária São Domingos, se alguém pudesse lá me informar. Entre os 2 mil? 630 aqui, 350 lá. Obrigado. Se o senhor puder falar no microfone, fica gravado. Obrigado. O Santa Augusta aqui, ele deve estar com 650 e a penitenciária 350, mil presos. Nunca na história de Criciúma se teve tanto preso quanto esse período. E é uma verdade, cada vez se bota na cadeia. Mais 100 mil. Vereador Salésio Lima, nós temos 5 minutos. Não vai ser contemplado todos os vereadores por ter a oportunidade de falar, porque pelo tempo, né? Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o Tenente Coronel Miranda, o Almir, Dr. Jorge. Dizer que eu moro na região da Santa Luzia, uma região bem atingida. Então, o senhor colocou que temos 260 policiais e temos 80 no presídio. Restou 180. Desses 180, quantos estão na rua? Minha pergunta. E eu vejo que a maioria dos assaltos são com motos. E eu quero relatar para o senhor que sábado, 2 horas da manhã, nós tínhamos terminado uma festa na igreja, no qual eu faço parte, sou coordenador, e eu saí com a minha esposa e passei pela Praça da Santa Luzia, no qual eu fiz um pedido para iluminar, e ela está iluminada, totalmente iluminada. A câmera de segurança, ela fica próximo, no máximo, 50 metros. E no momento que eu passei 2 horas da manhã, tinha 3 cidadãos de moto na praça. E me chamou a atenção. 2h30 da madrugada foi arrombada uma loja 50 metros perto da câmara. A minha pergunta,
há alguém acompanhando essas câmeras de segurança? Porque é impossível que o cidadão que estava nessa câmera de segurança, ele não percebeu meia hora o cidadão ali. Eu passei e vi. Isso é um fato que eu relatei. E a minha pergunta, então, ficaria em cima dessas duas perguntas, Tenente Coronel. Lá a gente sabe que é uma região muito atingida, é uma região carente, mas ali, o que tem de menor na rua, né? A gente sabe que a lei ampara eles, mas eu diria assim, uma blitz bem fechada, nós pegaríamos esses que estão fazendo assalto. São só motoqueiros. Fecha em cima dos motoqueiros. Obrigado. Bom, o senhor tem uma ideia, o vereador Salésio, no mês de agosto nós fizemos a apreensão de 184 motos, das quais 104 na região da Santa Luzia. Operações exatamente focadas nas motocicletas exatamente em razão dos assaltos, né? Serem registrados, na maioria deles, se utilizando motocicletas. Então, nessa questão e outras, a Polícia Militar não está inerte, né? Como polícia preventiva e repressiva. Então foram um total de 320 e tantos veículos, né? E obviamente que se faz apreensão por questão de problemas administrativos de trânsito, né? Licenciamento, etc., mas já com a finalidade de tirar a circulação, porque nós sabemos que desses veículos apreendidos, tanto moto quanto carros, muitos são utilizados na prática de crimes, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro que nós temos feito isso constantemente, né? Principalmente com o pelotão de motos, que é o que executa mais esse trabalho. A questão da câmera de monitoramento, ela pode ser controlada remotamente, né? Através da Central Regional de Emergência, só que são 45 câmeras espalhadas na cidade. Nós temos 2 operadores apenas, quando não 1. Então, ele verifica aquelas que, dependendo do horário, né, as que estão mais, os locais mais sujeitos ao cometimento de crimes. Então, não... E outra coisa, as que não estão sendo operadas pelo policial, ela gira 360 graus, né, e às vezes não pega a imagem captada, né, a imagem que deveria ser captada. Então, é uma dificuldade que nós temos também. Nós temos já o tempo esgotado, temos alguns vereadores, vários vereadores, e aí eu já quebrei o regimento a outra semana passada, e daqui a pouco eu vou ficar, não estou mais respeitando o regimento, e pode alguém questionar, né? Infelizmente, só gostaria das suas considerações finais. Questão de ordem, seria vereador Jair Cabral. Senhor presidente, senhores vereadores, os componentes da mesa aqui presentes, né, plateia, eu penso que num assunto de tão relevada importância, né, faz jus aí a quebra do protocolo, né, e quem sabe por um acordo de liderança ceder mais 15 ou 20 minutos, porque eu penso que é importante esgotar o assunto, e acredito que outros colegas vereadores também gostariam de se manifestar nesse momento. Eu não vejo dificuldade em ficar mais 15 ou mais 20 minutos aqui, até acredito que devia ser uma prática dessa casa, porque às vezes, no meio do assunto, pelo horário se interrompe e a gente não consegue fazer uma discussão serena. Então eu peço que a mesa, né, consulte a liderança de bancada, viu? E quem sabe prorrogue por mais 15 minutos apenas, porque eu vou usar de apenas 3 ou 4. Eu estou aqui, vereador. A semana passada foi quebrado, tem um regimento. Se a gente tenta fazer, acho que quando dá tão importância que todas as coisas discutidas aqui na casa são importantes. Você faz uma audiência pública, como nós vamos fazer para a saúde, é um negócio muito mais amplo, porque aqui nós temos que cumprir, eu estou aqui para cumprir o regimento. Agora, se os vereadores entendem que tem que quebrar,
Questão de ordem do vereador Giovanni Zappellini. Senhor presidente, este horário foi tomado, é o horário do horário político dos vereadores, e o próximo horário é o grande expediente. Então, se houver acordo de liderança, pegar 15 minutos do grande expediente, que o grande expediente ele tem um tempo de 45 minutos, que tomamos 15 minutos do grande expediente, se houver acordo de liderança. Se tiver acordo, se ninguém se manifestar, nós temos mais, vamos pegar 15 minutos lá do grande expediente. Então nós temos mais 15 minutos aí. Pela ordem, vereador Rei Cabral. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, inicialmente agradecer pela mesa, né, e pela sensibilidade dos colegas que acrescentaram mais 15 minutos, pela importância que o tema, e acredito que a gente sai daqui com uma visão completa, né. Eu queria inicialmente, né, fazer uma pergunta ao comandante, uma pergunta, porque eu acho que clareia bastante aqui. Se entende bem, o 9º Batalhão tem na cidade de Criciúma 260 efetivos, é isso, né? Mas se nós considerarmos os afastados por todos os processos, administrativo, doença, de férias, se considerar o pessoal que trabalha no setor administrativo, se considerar as folgas dos plantões, porque o policial trabalha 24, folga 48, né? E considerar os convênios, né? Atender presídio, atender fórum e atender outras situações, efetivamente, eu acho que a cidade quer saber disso, efetivamente, num horário, porque nós temos 24 horas de policiamento, né? Então, efetivamente, eu tenho esse plantão de 24 horas com quantos homens num sistema proativo ou pró-reativo, né? Quer dizer, para evitar que o delito ocorra. Olha, na rua, diretamente, nós temos aí cerca de 7, 8 viaturas, né, rodando. Multiplicados por 2 dá 14, tem mais pelotão de moto, enfim. Nós temos no policiamento ostensivo, digamos assim, principalmente motorizado, por turno nós temos de 45 a 50 policiais. Só que, devido ao leque de atribuições que nós temos, né, eles acabam, né, se perdendo no terreno, digamos assim, né? Pulverizando, né? Se pulverizando no terreno, né? De 40 a 50 policiais por turno, né? Já que são fracionados os policiais que trabalham no policiamento, ostensivo, no policiamento operacional, são divididos em turnos de serviço. Obrigado, comandante. Eu queria refletir com a cidade sobre isso, né? Nós temos numa cidade de 200 mil habitantes, um polo, né, da região carbonífera que pode chegar a 350, 400 mil habitantes, e temos, eu acredito, capitão, ou comandante, acredito que talvez nem chegue a isso, né, no turno efetivo, né, por conta de todas, mas assim, temos 40 policiais segundo essa fala do comandante, né? Então eu queria dizer aqui que fico, assim, chocado com duas situações. A primeira, a situação da segurança pública. E aí eu quero falar do Estado, não quero falar de vocês porque vocês estão aí como servidores do Estado e acredito, como todo Estado, sofrendo pela precariedade de condição que se tem para se cumprir o seu munus público, a sua tarefa. Então o que eu quero dizer é que se nós ligarmos a televisão hoje no horário político, né, no horário da uma ou das 8h30 da noite, nós vamos ver esse problema resolvido, Douglas Matos. Segurança pública é o item número 1 e está resolvido por todos os candidatos. E entra governo e sai governo e nós não temos essa solução porque não há investimento neste setor que é importante para a segurança da sociedade. Então fico estarrecido pela falta de políticas públicas
Em relação à segurança. E, vereador Douglas, eu queria parabenizar pela fala do vereador que me antecedeu aqui e dizer que numa linguagem dos nativos eu dizia rou, porque concordo com tudo. Concordo com tudo que o colega disse. E a outra condição que me deixa estarrecido é ver que o Estado não investe no ser humano, não investe na condição social. E se vê à margem, no demonstrativo que eu melhorei meus conhecimentos hoje em algumas situações, né? É se vê um povo efetivamente à margem da sociedade. Porque lá não tem escola de qualidade, porque esse pessoal não tem renda própria, não tem nenhum programa de renda para sobreviver, e porque não existe Estado para isso. E a gente costuma chamar também de bandido, né? E essa palavra, eu digo para vocês, que me é impactante, porque o que é um bandido, né? O que é um bandido? Um bandido é alguém que muito provavelmente foi excluído do processo, está à margem do processo em toda a sociedade. E eu, sinceramente, gente, embora seja um homem público, né, e faça parte da política, eu vejo que nós não temos sido competentes. Não temos. Eu digo nós porque é muito fácil falar do outro. É muito fácil falar do Executivo, é muito fácil falar do governo do Estado, mas nós, vereador Douglas, também não temos sido competentes nessa área. Porque imaginar um quadro social numa comunidade de Criciúma, porque a gente costuma falar assim, lá no Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, lá na Grande São Paulo, mas aqui, Douglas, aqui, vereador Argente, ali, do lado do Santo Antônio, a população ativa, 20% dela vive com menos de um salário mínimo. Eu não sei quanto por cento o número de analfabeto ali. Mas então me assusta essa condição. E penso que é importante refletir, qual o nosso verdadeiro papel em todo este processo. O que a gente está fazendo com a nossa dignidade, com a dignidade do ser humano. Eu queria agradecer pelo debate, acho que o trabalho de vocês é maravilhoso, tá? Só que eu acho que não é possível resolver nas condições em que está. Então é preciso que tenha um Estado que não apenas fale que vai fazer política e segurança, mas que efetivamente resolva essa situação com um efetivo que seja suficiente para atender a demanda. Obrigado, presidente, obrigado, vereadores, e obrigado ao público aqui presente. Temos 7 minutos ainda, vereador Zé Argente. Senhor presidente, cumprimento a mesa, cumprimento aqueles que nos visitam na noite de hoje. Boa noite a todos. Na verdade, vereador Douglas, eu até ia falar em câmera pega aí, colocado na cidade, de filmagem, elas são colocadas no monitoramento eletrônico, que é colocado na cidade, se poderia ser colocado mais nessa região, nesse foco, nesse setor 9, né, onde nós moramos perto desse setor 9. Né? Mas uma das coisas é a seguinte, enquanto você vê uma criança pular um muro de uma escola para ir jogar bola no fim de semana, vai dar nisso mesmo. Tem que abrir as escolas. É preciso abrir as escolas. O município precisa abrir a questão ocupacional da criança, com professores de educação física devidamente, até com bolsas de estudo, para orientar essas crianças no momento em que eles estão fora da aula. E tem programa, nós temos aqui nessa casa aprovado, vereador Douglas, há muito tempo, a criação de praças de recreações públicas, devidamente dirigidas por professores. É preciso incentivar, é preciso criar, é preciso acabar com esse foco de tristeza, de angústia, né? É preciso dar à criança um momento de alegria, de felicidade, tirá-los da droga ocupando com boas coisas, ocupando com esporte, ocupando com cursos, o amigo lá do bairro, né, o Almir, que está vendo, a gente sente a falta da presença do Estado, do poder público, nessas regiões, ou até mesmo nas demais regiões. Aqui no centro da cidade, nós temos o programa Escola Aberta, que é o programa do Estado. O Estado tem escola aberta, tem professores de educação física devidamente, como se diz, licenciado na escola,
e eles dão a cobertura para os alunos. É preciso que a prefeitura também, vereador Douglas, é uma questão municipal nossa. É preciso que a prefeitura coloque a sua rede de ensino à disposição da comunidade nos fins de semana. Aí nós vamos gradativamente, né, colocando a criança no seu devido lugar, na escola, acabar com esse percentual miserável de 14% de analfabetos e de 60% de crianças que não concluem o ensino fundamental, gente. Isso é grave. Isso é a falta da presença do poder público, da educação nesse setor, ou nesses setores. Então é preciso que a gente realmente, a minha contribuição é nesse sentido, que a polícia faça o seu papel de ostensivo, realmente que pegue, que cobre, mas é preciso que o poder público esteja lá dando essa assistência semanal para essas nossas crianças. Obrigado. Vereador Giovanni, ele falou antes, você disse se sobrar um tempinho. Já tinha pedido antes. Já tinha pedido antes, ele. Estava escrito, ele. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui a explanação dos comandos da Polícia Civil e Militar e também do Almir, dos Conseg e da Grande Próspera. E dizer, senhor presidente, que sem dúvida alguma, eu já estou nessa casa há muito tempo e todos os debates que teve aqui em relação à segurança pública, ponto forte da questão é sempre a falta de policiamento ostensivo. E aí vem a falta de policial militar, policial civil, o civil é mais de investigação. Mas dizer que o governo municipal fez agora há pouco tempo o concurso público para suprir essa necessidade da Guarda Municipal. Nós vamos ter aí em torno de 200 agentes de trânsito e de segurança, onde vai ser dividido, inicialmente 100 homens serão contratados a partir de janeiro, e desse primeiro número provavelmente será meio por meio, 50 agentes de segurança, 50 agentes de trânsito, onde nós temos hoje na autarquia de segurança em torno de 9 agentes que fazem a segurança ou cuidam do trânsito da cidade. E com relação à segurança dos próprios públicos, nós não temos ninguém. Então aí vai entrar a questão da criação, e quem sabe, e a estruturação de uma guarda municipal, inicialmente para os próprios públicos, e aí, nesse mesmo tempo, faz o serviço da vigilância no entorno da comunidade ali, dos próprios públicos. E também, senhor presidente, com relação à casa de recuperação que foi falado, é importante, mas tão importante quanto a casa de recuperação é que nós temos que pensar na escola de tempo integral. Não adianta pensar na casa de recuperação, porque nós vamos ter hoje, amanhã e depois. Enquanto nós não tiver a escola de tempo integral, e o município de Criciúma começou a implantar agora com uma escola, e nós vamos tentar ampliar isso para mais escolas do município, e quiçá que os próprios governantes do município continuem fazendo isso em todas as escolas municipais de Criciúma. E ainda, com relação a emprego, que foi falado aqui da construção civil, eu tenho aqui numa empresa próxima aqui de Uruçanga, que foi me ofertado, foi pedido a esse vereador 30 pessoas para trabalhar nessa empresa, sem qualificação, com um salário inicial de R$750, mais R$150 de vale mercado, mais transporte gratuito e plano de saúde. E as fichas estão com o assessor e não é fácil encaminhar uma pessoa para trabalhar lá. Muito obrigado. Temos um minuto. Se for fazer uma pergunta, né, Zili? Se for discussão, aí não dá. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, Arildo, Almir, Dr. Jorge Có, Sandro, Almir. Eu parabenizar a todos aqui, a falação aqui, nossos convidados, e dos vereadores também, que foi muito feliz nas suas colocações. E o que o vereador Douglas Mato e Giovanni relataram, que eu ia falar aqui é escola integral, escola aberta, uma política social, os projetos sociais, que tem bastante, tem que ser implementado, mas com estabilidade. Não implantar por implantar para buscar recurso e depois simplesmente desaparecer. Tem que ter sustentabilidade. E às vezes não tem, vereador Douglas. Porque às vezes o comandante desse projeto realmente não funciona. E dizer que faz 5 final de semana, na Fundação Chamou na Família, no qual eu sou presidente, ainda ontem teve, final de semana, 90 jovens, adolescentes de 9 a 12 anos, num encontro lá, preparando esses jovens para o que está acontecendo na sociedade. Certo? E digo mais,
e que o Estado tem que se comprometer também. O Estado tem que fazer a sua parte, não só os policiais. A minha pergunta é o seguinte, talvez não vou dar tempo para responder. No ano passado, temos aqui uma audiência pública sobre policiamento, sobre segurança, e foi dividido em 10 regiões a cidade, policiamento comunitário. E foi designado um comando, um carro, uma viatura, e com policiais realmente 2 ou 3 que à noite, durante o dia, faziam as rondas. Por que não deu sustentabilidade? Por que não deu andamento esse projeto? Na verdade, eu não vejo, porque iniciou-se e não deu continuidade. Só essa pergunta que eu ia fazer para o Major Miranda, por que realmente essa polícia comunitária das 10 regiões não deu uma continuidade eficaz para a sociedade? A resposta, né, e as considerações finais depois já. Bom, Zilli, a resposta à tua pergunta é simples. Infelizmente foi vendido na época uma ideia difícil de implantar nas condições que nós nos encontramos hoje de efetivo. Eu não tenho uma viatura para colocar só para a polícia comunitária, em cada um dos 10 setores da cidade. Eu precisaria de mais efetivo, precisaria de mais viatura. Então, para a consecução, para a implantação da polícia comunitária nesses 10 pontos, eu precisaria ter pelo menos, no mínimo de 30% a 40% do efetivo disponível para o policiamento operacional que eu tenho hoje. Então, sempre esbarramos na questão do efetivo. Suas considerações finais. Eu queria agradecer a iniciativa do vereador Toninho, conhecido como Toninho da Embralite, né? Lá, prosperando que nem eu, né? E do senhor presidente. E deixar o batalhão da Polícia Militar à disposição dos senhores, né? Nós estaremos aqui sempre que formos convidados, né? Não temos absolutamente nenhum receio de esconder aqui as nossas dificuldades, né? E socializar com os senhores, até no intuito de que daqui a gente consiga arrancar alguma ajuda. Muito obrigado pelo convite. O Almir, né, das suas considerações finais. Eu estou gratificado em estar junto com vocês aqui e quero dizer o seguinte, que tem dois pontos críticos que os vereadores tinham que acompanhar mais de perto. Nós temos na cidade de Criciúma 54 praças públicas. E com certeza, para uso normal de uma sociedade organizada, bonita, para se mostrar aqui, eu moro em Criciúma, tem 2 ou 3. Está tudo abandonado por aí. Então vocês montam uma equipe para verificação nesse sentido. Porque o Poder Executivo está fazendo a sua parte, que ele tem os compromissos dele. E a Câmara tem que também ajudá-lo nesse sentido, cobrar. Então, a gente que vive a cidade tem que ficar alerta nesse sentido. Outro ponto, são 2, né? Eu moro na frente do Dr. Mário Balsini, Campo do Próximo. Em volta, tinha que passar uma draga, draga não pode travar na água, mas tinha que passar uma carreta lá e limpar, porque atrás do Campo do Próximo é um verdadeiro ninho. Vocês sabem do que é, não vou falar o nome. Mas é uma coisa, dá para fazer até uma arena, mas como não tem dinheiro, limpa em volta, no geral, não só a frente. É uma coisa assim que é esconderijo, né? Então, à noite ali, eu moro na frente há 10 anos, já vi cada coisa que é do outro mundo. Na maior cidade do Brasil eu não consegui ver, trabalhando, eu trabalhei na Volkswagen, na Ford, na GM, também representante comercial, e ando e vivo, já vi o Brasil inteiro, Manaus, São Luís, Belém, tudo, mas comprei a ideia de que Criciúma é a cidade que a gente tem que valorizar, e vamos cuidar bem dela. Obrigado. Direto parte, muito obrigado. A Polícia Civil está à disposição. Agradecer a presença do Almir e do Arilson, enaltecer o trabalho deles. Se nós tivéssemos vários Almir, vários Arilson na cidade,
a cidade seria um pouco mais justa, porque realmente o trabalho deles não é repressivo, o trabalho deles é preventivo. E se todos fizerem o que eles fazem, eu tenho certeza que nós teríamos uma sociedade mais justa. Muito obrigado. A Câmara agradece a presença da Polícia Civil e Militar e sabe do trabalho prestado nessa cidade. Obrigado, a sessão está suspensa por até 2 minutos. Ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz. Tem aberto os trabalhos. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 20 de nove de 2010. Indicação número 357 de 2010, de autoria do vereador José Argente Filho. Assunto: recuperação do local onde está o monumento em homenagem aos mineiros na Praça Nery Ramos, em razão do péssimo estado de conservação e abandono. Requerimento 113 de 2010 do vereador Jair Cabral. Assunto: o envio de expediente ao Ministério Público Federal solicitando investigação na empresa Metalúrgica DS Limitada pela prática habitual de jornada extraordinária com anotação irregular no cartão ponto e pagamento parcial destas em forma extrafolha. Em discussão. Questão dessa do vereador Giovanni Zappi. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o encaminhamento desse requerimento da Comissão de Justiça e Redação. Será atendido de plano, vereador. Requerimento 114 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal com cópia ao secretário do Sistema Viário acerca do que foi feito e o que falta fazer para a conclusão das obras de recuperação da rodovia Luiz Rosso. Em discussão. Com a palavra o autor, Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já solicitei informação a respeito, dos empenhos e pagamentos realizados pelo governo do Estado à Prefeitura para ver que situação se encontra a parte de cronograma financeiro que foram pagos à empresa. Eu recebi já informação por parte do Estado, onde praticamente foi pago até agora 50% da obra. E
e 50% em 2 parcelas de 1.550 e a primeira ainda parcelada em 4 vezes. Então eu quero saber se realmente o que foi realizado já, concluído de obras, se realmente equivale ao pagamento, ou saber que se realmente já existe obras já bem adiantadas que falta repassar recurso, ou que situação que está. É nesse sentido que eu estou solicitando ao sistema viário da Prefeitura para saber o percentual da obra, o quanto já foi efetuado. É nesse sentido apenas para fazer um equilíbrio e comparar com as informações que eu estou recebendo do Governo do Estado e provavelmente estarei recebendo também da Prefeitura nos próximos semanas e fazer o comparativo para saber se realmente o que foi pago já em financeiro é o que retrata hoje a situação da rodovia Luiz Rosso. Então é nesse sentido que eu estou buscando essa informação, senhor presidente. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Se contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 358 de 2010, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Assunto: ligação da rede de esgoto na rua Santo Agostinho, bairro Vida Nova, aproximadamente 100 metros de extensão, bem como a construção de 2 bocas de lobo, conforme abaixo assinado anexo. Indicação 359 de 2010, de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: melhorias na iluminação pública da Praça da Chaminé, bairro Próspera. Indicação 360 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: colocação de grama no campo de futebol suíço, bem como construção de alambrados no campo de futebol localizado nas comunidades dos loteamentos Jardim Las Vegas e Jardim das Hortênsias, no distrito do Rio Maina. Indicação 361 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: a colocação de capa asfáltica sobre as lajotas na rua João Colombo, bairro Vila Francesa, após a ponte estendendo-se até a estrada de ferro numa distância aproximada de 200 metros. Indicação 362 de 2010, de autoria do vereador José Agente Filho. Assunto: a recuperação da Praça Domênico Sônico, localizada na rua Araranguá, em razão do péssimo estado de conservação e, consequentemente, inadequada à prática de esportes. Indicação 363 de 2010, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: a pavimentação asfáltica nas ruas Meleiro e Bela Vista, bairro Mina do Mato. Indicação 364 de 2010, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: pavimentação asfáltica da rua Felipe Colombo, bem como nas ruas 1520 e 1530, bairro Monte Castelo. Indicação 365 de 2010, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: construção de creche na rua Rio Bonito, bairro São Miguel. Indicação 366 de 2010, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: construção de lombada na rua Manuel João Machado, bairro Colonial. As indicações serão encaminhadas ao órgão competente. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerremos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima terça-feira. No horário regimental. Boa noite a todos e a todas. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz.